Eu sou Andréia Stankiewicz, dentista, odontopediatra, vim lá do Rio Grande do Sul para aqui no interior de São Paulo, aqui em Araçatuba, através, realmente da prática odontológica, da odontopediatria, que me apresentou aqui o maridão e hoje parceiro, sócio. Trabalho, com ortopedia funcional dos maxilares, especialista em aleitamento materno, mestre em saúde materno-infantil e todo um trabalho desenvolvido e voltado para a infância, desde a gestante, do bebê, da criança, E aí, quando vai chegando no adolescente, eu já vou encaminhando aqui para o Fagnani, que vai se apresentar também, né, amor? Isso, para quem não me conhece, eu sou Antônio Fagnani Filho, cirurgião dentista também, tenho especialização em ortopedia funcional dos maxilares, em ortodontia, e uma atuação aí eu tenho que, de uma certa forma, entregar um pouquinho a idade, né? Há mais de 30 anos trabalhando dentro dessa área do sono, que é uma área fantástica, que eu me apaixonei desde os primeiros conhecimentos que eu adquiri e que foram realmente assim trilhando o meu caminho ao longo dessas décadas, vamos dizer assim, né? Sou aqui de Araçatuba, sou coordenador do Núcleo do Sono de Araçatuba, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar e talvez já até participaram de alguns eventos promovidos por nós, como o nosso Simpósio do Sono, que acontece todo mês de novembro, o grande encontro de odontologia do sono também. Então, assim, estamos aí bem atuantes nessa área. E ao longo desse tempo todo, nós vivenciamos muito, né? Tanto na parte do estudo, da pesquisa, na contribuição da publicação de vários artigos científicos relativos à área também, né? E, inclusive na parte do ensino, né? Através dos cursos que a gente ministra lá em São Paulo, em Tupã e vários outros locais aí, nos eventos que a gente tem organizado também, né? E, Andréia, o que você acha que o sono infantil traz de conhecimento para os colegas dentistas? Então, hoje, essa noite, a gente quer apresentar para vocês uma área que a gente trabalha no nosso dia a dia, que a gente já vem construindo ao longo da nossa jornada e que realmente impacta a vida dos nossos pacientes. Hoje, a odontologia como um todo, ela vem se transformando, ela vem revolucionando a sua forma, de atuar, saindo daquele conceito curativo para um conceito mais preventivo e gerador de saúde, não apenas ir lá, tratar doenças, restaurar dentes com foco no dente. E a odontologia do sono, ela vem surgindo e vem crescendo com muita potência, não é, Fagnani, nesses últimos tempos, e é isso que hoje a gente quer apresentar para vocês. Como que ela pode transformar a sua prática, a sua rotina profissional, a sua carreira, impactando positivamente crianças, famílias, os pacientes que você já atende, ou às vezes até os seus familiares, amigos, e, além disso, beneficiar a odontologia como um todo, realmente fazendo parte dessa revolução de conceito, da gente parar de olhar só para a doença e começar realmente a gerar saúde para os nossos pacientes. E além disso, eu adiciono uma questão muito importante, que é uma grande satisfação profissional a gente atuar nessa área. Porque, como a gente falou no início, na verdade, a gente acaba transformando a vida do nosso paciente e das famílias que estão junto. E tem sempre uma grande questão que a gente sempre coloca, Por que alguns profissionais se destacam mais, são mais reconhecidos, são mais procurados? Será que é só porque eles têm uma melhor capacidade técnica ou um conhecimento técnico? Ou será que é porque eles enxergam muito mais do que aquele problema local e conseguem enxergar problemas que muitos não veem? O que você acha, Andréia, disso? Exatamente, Essa área do sono, por ser uma área nova, inovadora, ela tem ainda muito poucos profissionais qualificados. Porém, temos 100% de pacientes que dormem, não temos? E temos uma alta demanda, infelizmente, de distúrbios, de problemas de sono. Sim. Então, nosso maior propósito é trazer você junto com a gente para que você seja esse profissional que vai fazer a diferença na vida de uma criança que está respirando, dormindo mal. Ser referência é isso, Ser procurado pelas famílias, indicado encaminhado, por outros profissionais. Você sabe o que me ocorre? Que muitos colegas às vezes falam, mas eu não tenho paciente que tem distúrbio do sono, ninguém me procura porque o filho está com problema de sono. Mas, na verdade, gente, cada paciente que está ali na sua cadeira, no seu dia a dia,
ele está te pedindo um socorro, ele está te mostrando muitas coisas, seja através dos sinais clínicos faciais, seja através dos sinais clínicos intrabucais. E cabe a nós, né, amadurecermos o nosso olhar, o nosso conhecimento e enxergar isso. Realmente, eu concordo com vocês, muitos pacientes não chegam lá, olha, Fagnani, eu vim aqui porque meu filho está roncando, porque o meu filho tem apneia do sono, né? Na verdade, muitos adultos nem acreditam que a criança pode ter esse tipo de distúrbio, quando na verdade, como a Andrea falou, ele é muito prevalente. Então, a gente aprender a ter esse olhar investigativo, né? Mesmo que o paciente ou a família te procurou porque por um procedimento preventivo, ou porque está com alguma sintomatologia, ou porque está com um dentinho cariado, um dentinho fraturado, algum problema gengival, mas em muitas situações, né, muitos casos, gente, ali a criança está te mostrando alguns sinais, seja na face, um estreitamento facial, seja na boquinha, com alterações na oclusão, no crescimento, no desenvolvimento, estreitamentos de arcada, pálatos elevados, hipoplasia mandibular, né? Aquele queixinho que não desenvolve de acordo, alterações funcionais muito importantes, né? Que começa ali pela detecção, só de você olhar você vai ver um lábio hipotônico, a criança não consegue manter um lábio vedado. Ali a gente já suspeita que existe uma alteração do padrão de respiração. E vocês vão ouvir a gente falar bastante da respiração. Por que a respiração? Porque a respiração é o nosso principal vetor de vida. Eu sempre costumo brincar, né? Mas eu preciso me alimentar também. Só que você fica uma semana sem comer, mas você não fica 3 minutos sem respirar. E o padrão de respiração ele é um importante estímulo para que aquele crescimento, aquele desenvolvimento anatômico, né? Que às vezes pode ser uma queixa também dos pacientes, ele seja um principal estímulo para que aquilo atinja a sua plenitude durante o crescimento. Então, observar além dos dentes, além daquele probleminha local que às vezes é a queixa do paciente. A gente pode desenvolver esse olhar, né? Através tanto da nossa observação clínica, mas da nossa anamnese, né, André? A gente pode investigar isso através de perguntas, junto aos pais, aos cuidadores também. Hoje em dia, os nossos pacientes eles já têm uma outra mentalidade, eles já procuram mais a prevenção. Tanto que todo o investimento que foi feito lá atrás na geração cárie zero, né, hoje nós conseguimos índices maravilhosos, né, de prevenção em relação à cárie, por exemplo. Mas nós ainda temos uma epidemia, né, de maloclusão, de problemas respiratórios e de problemas de crescimento e desenvolvimento. E quantos procuram o dentista, né, assim, tem um problema do sono, às vezes até sabe que a criança não dorme bem. Mas quantos que vão no dentista, né, para tratar esse tipo de problema? Não sabe, né, que a odontologia participa dessa abordagem de terapia. E quantos dentistas também não sabem que o papel deles é fundamental no tratamento dessas crianças. Então é isso que hoje a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui tão apaixonados quanto nós por essa área. Só para exemplificar, a Organização Mundial da Saúde ela classifica como a maloclusão como a terceira maior epidemia das patologias odontológicas. Isso, então hoje você vai entender como que é essa nossa abordagem odontológica, sem a gente precisar transformar o nosso consultório, comprar equipamentos, coisas complexas, com práticas que já fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, com os procedimentos, com as estratégias terapêuticas que a gente já trabalha, já atua, como que a gente pode aplicar isso voltado para o sono da criança, voltado para essa área funcional. Então, nós vamos apresentar um método também, que é um protocolo de raciocínio clínico, onde você vai ter uma base para estruturar os seus planos de tratamento. E aí, você vai notar que a transformação ela vai acontecendo aos poucos. Você para de vender uma restauração, um tratamento de cárie, um aparelho, uma placa, né? Hoje, a gente consegue atuar com ortopedia funcional desde o bebezinho, uma placa palatina de memória, com a amamentação. A amamentação é outra área que se integra muito bem aqui na área do sono, porque é a base, é a prevenção dos distúrbios, né? E nós temos também um campo que se expandiu na parte dos freios orais, uma visão que hoje muitos profissionais, muitos odontopediatras já buscam e já trabalham também, né? Com a avaliação dos freios, com as frenectomias. Então, a gente para de vender um procedimento que por si só seja o fim, para começar a atuar realmente com planos de acompanhamento, onde a gente vai ver todo o processo de crescimento e desenvolvimento dessa criança. É muito bonito, gente. Então, vamos para o que interessa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema,
mostrando, né, realmente essa alta demanda, né? Nós temos, então, mais de 50% de crianças que respiram pela boca e entre 30% a 54% de crianças com distúrbios de sono. A gente sabe que esses números são subestimados, porque nem todos os pacientes são triados adequadamente. Em torno de 5% de apneia, talvez, em torno de 30% de ronco, né? Mas com distúrbios que a gente pode tratar e prevenir desde cedo. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa percepção, lógico que assim, né? É que mais de 80%, porque na verdade, como a gente se tornou uma referência aqui na nossa região, a grande maioria dos pacientes nos procuram porque realmente apresenta algum problema, né? Então a percepção que a gente tem realmente na população é que, olha, mais de 80% da população apresenta algum tipo de distúrbio. E o que corrobora, quando a gente vê os estudos de prevalência de apneia obstrutiva do sono e ronco na população em geral, inclusive adulto, cerca de 86% da população apresenta algum tipo de distúrbio. Então, realmente, na criança, como eu falei anteriormente, ele é muito importante porque ele tem muito mais consequências do que no adulto. E essas crianças, elas passam muitas vezes de consultório em consultório, de profissional em profissional, fazem uma série de tratamentos, intervenções, às vezes até cirurgias, mas elas não têm a integralidade da atenção, elas não têm, muitas vezes, a causa raiz desses problemas resolvidos. E quantas que chegam até nós, até o dentista? Né? Ou quantos sabem que podem procurar o dentista para o tratamento? Então, a partir do momento que a gente descobre, né, que o nosso crescimento orofacial está totalmente conectado com as vias aéreas superiores e que um influencia o outro, a gente vai entendendo como que o dentista atua no tratamento e na prevenção desses distúrbios. Então, a nossa boca é como se ela fosse um sistema de válvulas, né? Ela tem uma pressão que mantém a permeabilidade da nossa via aérea e a nossa respiração fisiológica acontecendo, né, pelo nariz. Isso desde o bebê. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui o videozinho por questões técnicas, mas quando a nossa língua está bem apoiada, bem acoplada no céu da boca, a gente faz uma forcinha, uma pressão lá no céu da boca, que é um expansor natural da nossa maxila. Isso, quando essa pressão tá falhando, é que começa a desenvolver todas essas alterações. Então, a musculatura altera, o padrão respiratório altera, o crescimento que depende desses músculos, né, ele vai se adaptando, vai se modificando, e aí a gente tem todas, né, as maloclusões que a gente conhece e trata diariamente de classe 2, classe 3, mordida aberta, mordida profunda, e a evolução dos problemas do sono. Então, alterou a postura da linguinha, desfez lá a pressão da nossa válvula bucal, a gente vai desenvolvendo o ronco, a hipopneia e a apneia do sono, que é a evolução mais grave desse processo. Então, essa compreensão trouxe uma mudança de paradigmas. Antigamente, a gente pensava assim, a criança está roncando, é adenoide, vai para o otorrino vai tratar, não conseguiu um resultado, remove. Mas e aí? O que foram observando, né? Até recentemente, num congresso, a própria médica otorrino falou que ela percebia isso, né? Que as crianças voltavam, que essa adenoide recidivava. E aí, hoje nós entendemos que a alteração postural, a alteração funcional, ela acontece primeiro e ela começa a sobrecarregar o nosso sistema imunológico. E o que é uma adenoide, uma amígdala? São tecidos de defesa, né? São parte do nosso tecido imunológico. Então, não é irracional a gente pensar assim, vamos melhorar a saúde, então vamos tirar uma parte do nosso sistema imunológico e não vai fazer falta nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma. Né? E o Fagnani sempre fala, a adenoide ela não cresce, ela não nasce grande numa criança para sacanear a criança. Né? Ela está ali tentando segurar, tentando trabalhar para segurar as agressões do meio e assim ela vai inflamando, vai hiperplasiando e ela vai causando, então, uma das obstruções nessa via aérea. O que a gente precisa entender é que na boca nós temos pelo menos mais umas 4 ou 5 regiões de obstrução. O palato profundo, a língua posteriorizada que cai, que vai lá para trás na garganta, o queixinho que não cresce, que também fica para trás, também entope essa via aérea, né? E todas essas musculaturas, todos esses sistemas alterados. Então, essa mudança de paradigma traz o dentista do papel de coadjuvante, né, aquele que vai ali e coloca um aparelhinho, mas que não tem nada a ver, né, com o resto do corpinho da criança, com o resto da saúde da criança, para o protagonista nesse atendimento, para aquele que está trabalhando a partir da boca, mas que está repercutindo na via aérea da criança, no sistema respiratório, no sistema digestivo, no sistema nervoso, no cérebro dessa criança que está crescendo e está se desenvolvendo sem oxigênio muitas vezes. E isso mostra realmente uma valorização
valorização imensa da nossa profissão, que não é eu nem o Fagnani que estamos dizendo, né? As famílias realmente reconhecem e hoje cada vez mais procuram esse tipo de profissional que tem esse olhar. E assim nós conseguimos então prevenir agravos, né? Porque a antiga ideia de esperar para tratar, né? Colocar o aparelho só depois dos 12 anos, o que acontece? A criança já cresceu com alterações estruturais e já perdeu toda a primeira fase, que era fundamental para dar a base desse desenvolvimento humano, né? Então, quando a gente espera, a gente, na verdade, condena a criança, né, a ter uma saúde deficiente, uma má qualidade de vida e às vezes até problemas maiores, né? Problemas mais sérios a nível neurocognitivo, neuromotor, enfim, é muita coisa, gente. Só pegando um gancho no que a Andréa está falando, né? Que essa questão do crescimento, né? Vamos lembrar que o crescimento crânio-facial, ele atinge cerca de 80% ao final da primeira infância. Ou seja, a criança aos 6, 7 anos, ela já desenvolveu a face dela em torno de 80%. Se eu esperar passar toda essa fase, e 90% ao final da segunda infância, né? Ali pelos 11, 12 anos, ao início da puberdade. Então, se eu esperar para tratar depois, eu não vou ter mais condições de fazer uma recuperação anatômica funcional dessa criança, a não ser por uma técnica cirúrgica. Concorda comigo? Então, assim, a atuação o mais cedo possível, eu não gosto muito do termo precoce, tá? Porque precoce parece que eu estou falando que é uma coisa antes da hora, né? Mas o mais cedo possível, e como eu já disse anteriormente, a ortopedia funcional nos dá ferramentas que a gente consegue interferir nesse mecanismo do crescimento e desenvolvimento da criança, a gente consegue harmonizar esse crescimento já na primeira infância. Né? A partir do momento que eu detectei uma alteração do padrão de normalidade, eu tenho como provocar estímulos mais fisiológicos para normalizar isso. Em relação à adenoide que ela estava falando, que eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Realmente a natureza ela não é sacana com o ser humano, né? Ela não vai fazer a criança, tirando raríssimas exceções, né? Ela não vai já ter no primeiro ano de vida uma hiperplasia natural que vai prejudicar o padrão de respiração. Pelo contrário. Já ouviu até que era genético, né? Falando por médico. Gente, pelo amor de Deus, né? A adenoide, a sua hiperplasia, ela é causada pela má estimulação que ela recebe, tá certo? Então, antigamente, uma coisa que me deixa com me enche o coração de alegria e de esperança é que as últimas revisões sistemáticas, elas têm mostrado isso, principalmente com um acompanhamento a médio e longo prazo de 36 meses ou mais dessas crianças, que a simples remoção da amígdala adenoide não resolve o problema. Nós temos recidivas de até 90%, né? Porque ali, como a Andréa falou, você está tirando a defesa orgânica da criança. Aí a criança começa a desenvolver outras patologias, fala, não, mas não é por conta da amígdala adenoide, né? Na verdade, é assim, é uma consequência da falta dela. Tá certo? Eu adoro a história do Fagnani, que tirou a amígdala e adenoide na infância e nunca mais teve amidalite, mas aí... Aí tinha um monte de faringite, esofagite, tudo quanto é it que vocês possam imaginar. Bom, mas gente, lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar bastante da respiração, né? Mas então, Fagnani, o que é uma respiração saudável durante o sono? Como que eu posso identificar isso? Ou como que os pais podem identificar isso? Não é uma pessoa leiga que não está na área. Olha, predominantemente nasal. Esse é o padrão de respiração do ser humano, né? Em qualquer fase da vida. Silenciosa, sem ruídos, né? Sem esforço, né? Porque se a pessoa faz uma respiração com esforço exagerado, é porque eu tenho alguma resistência, alguma obstrução na via aérea, né? E um sono tranquilo e contínuo, sem aqueles despertares constantes. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar, né, gente? Que é uma crença cultural. Olha, respiração bucal frequente e ronco constante não são consideradas normais. Na infância e idade nenhuma. Então aquela história de que meu filho está dormindo tão profundo, olha que bonitinho, ele está até roncando. Isso não é sinal de sono profundo. Pelo contrário, obstrução respiratória fragmenta sono, tira a qualidade do sono e traz uma série de problemas neurocognitivos, metabólicos e até cardiovasculares, inclusive na primeira infância, né? Bom, se eu tenho um padrão de respiração normal, né? Lembra que eu falei que a respiração é um dos principais, o primeiro e o principal estímulo de crescimento e desenvolvimento das estruturas, principalmente de terço médio e inferior da face? Então eu vou ter uma face mais harmônica nos seus vetores de crescimento, uma condição neuromuscular de um bom vedamento labial, até a expressão da criança muda, né? Até o olhar da criança muda, mas principalmente anatomicamente eu vou ter um bom desenvolvimento das vias aéreas, do espaço intrabucal, para que a língua se posicione adequadamente, tá ok? Que esse padrão de respiração ele se perdure durante toda a vida. Ao passo que se eu tenho uma alteração desse padrão de respiração, se ela tem que seja mista, tá? Uma respiração mista, ou seja, nariz e boca, mas e principalmente a crônica bucal, ela vai alterar todo esse padrão de crescimento. Tanto o sentido de crescimento, a criança vai ficar com uma face mais alongada, mais estreita. Isso só de você olhar para a criança, você já suspeita. Esse paciente tem distúrbio respiratório, né? Então isso vai alterar até o padrão facial dele.
E a gente vai perceber muito claramente, né, uma incompetência dos lábios, de manter o selamento dos lábios, olheiras muito evidenciadas, às vezes cianóticas, escurecidas. Por quê? Pela queda da oxigenação do sangue. E sem falar que isso vai provocar uma série de alterações no crescimento tridimensional, né, das estruturas, tanto no sentido transversal, como na altura, como no sentido longitudinal. Então vai me provocar aí falta de espaço das vias aéreas, uma má postura de língua, que a língua não vai ter o espaço adequado para se posicionar. E uma frase que eu gosto muito, né, gente? Olha, a cavidade oral, ela não é apenas um sistema mastigatório, ela integra, né, respiração, sono, crescimento e até o desenvolvimento neurológico. Então, gente, vejam só o nível de responsabilidade que nós temos para que a gente realmente... o reflexo que a nossa terapia pode ocorrer. E como a respiração ela pode afetar o sono, então? As alterações da respiração ela pode prejudicar a qualidade do sono e a recuperação do cérebro do corpo. Por quê? Ela provoca microdespertares. Durante o período do sono, o nosso cérebro vai sofrendo alterações ali nas suas ondas cerebrais, provocando, realmente como se eu estivesse fatiando o meu período de sono. Isso evita ou diminui muito o tempo de sono profundo, que é onde eu tenho a reparação, né, do nosso corpo, do nosso cérebro. Uma redução da oxigenação cerebral, a oxigenação sanguínea de uma forma geral. E principalmente o aumento do gás carbônico, que seria uma hipercapnia, que é um grande marcador inflamatório também, né? E, obviamente, esse indivíduo vai ter um descanso incompleto, né? O corpo acorda cansado, mesmo após horas de sono. E na criança, olha só que interessante, né? Ao contrário do adulto que fica sonolento, a criança fica hiperativa. Para ela não dormir, ela fica hiperativa. Aí começa a confundir com outra patologia importante, que seria o quê? O tal do TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes as terapias se confundem quando o processo é outro, né? Então, gente, esses impactos, eles vão muito além do sono, né? Eles podem realmente assim, acompanhar a criança por toda a vida. A gente costuma dizer o seguinte, a criança respiradora bucal, ela pode se tornar, com certeza, um adulto apneico. Tá certo? Então, como sinal odontológico, gente, lembra que eu falei para vocês que quem deseja atuar ou já atua ou quer fortalecer a sua ação dentro da odontologia do sono, você não precisa fazer grandes campanhas, sair correndo atrás de paciente. Os pacientes já estão ali no seu dia a dia, na sua frente, na sua cadeira. Basta você olhar eles diferente. Não fechar seu olhar diagnóstico só na queixa que o paciente chegou. Tá ok? Então, nós temos aqui, olha, as características faciais, como eu falei, as alterações de padrão muscular, neuromuscular, as alterações oclusais, arcos atrésicos, palato elevado, mordida cruzada, mordida aberta, mordida profunda, dependendo, né, do comportamento neuromuscular dessa criança, e olhar uma das principais fontes causadoras disso, que é a nossa língua, que é uma importante matriz funcional para o bom desenvolvimento e crescimento. Então, freio, observe o freio dessa criança. Se você não atua nessa área, encaminha para um especialista, para um odontopediatra, ou mesmo até hoje as fonos também têm uma capacidade muito grande de fazer essa avaliação, grau de hipotonia da língua e até obstrução das vias aéreas superiores, né? E, então, assim, como a gente estava comentando, nós, dentistas, nós assumimos realmente, dentro da equipe de saúde que gerencia essa abordagem terapêutica do sono, um papel muito importante, né? Que nós vamos estar fazendo, principalmente quem atua com a criança, né? Seja o odontopediatra ou o clínico que atua com a criança. Gente, você está vendo essa criança repetidas vezes. É diferente do médico que vê a criança uma, duas vezes só, e depois só vai ver daqui um ano e meio. Você não, nossos tratamentos normalmente eles são mais duradouros, né? Mais repetitivos. Então eu posso fazer essas identificações o mais cedo possível, né? Eu posso fazer uma avaliação e o tratamento dessas alterações do crescimento, como a gente já falou, craniofaciais. Eu posso fazer uma triagem do padrão de respiração dessa criança, né? E da própria qualidade do sono. Com simples perguntas. Criança ronca, tem um sono agitado, faz xixi na cama, acorda muito. Perguntas simples que você pode incluir na sua anamnese e você vai ter já uma grande possibilidade de desencadear esse diagnóstico. E, lógico, né, para a gente que vai se capacitar um pouco mais, que deseja se aprofundar um pouco mais na área, nós vamos ter exames extremamente importantes, como as polissonografias, que é o exame do sono, alguns exames de imagem que nos ajudam na interpretação desse diagnóstico, né? E também, sem sombra de dúvida, gente, não existe área da saúde mais interdisciplinar do que a área do sono, porque os reflexos deles são muitos. Então, a gente não pode criar a expectativa de que eu, como dentista, vou resolver 100% dos problemas do meu paciente, que não é assim. Da mesma forma que o médico também não, da mesma forma que a fono também não. Agora, juntos, de mãos dadas, identificando, abordando e tratando as necessidades do paciente, a gente consegue ter um tratamento muito completo para o nosso paciente. E existem algumas conclusões muito importantes, baseadas nos últimos conteúdos científicos publicados agora, 2025, 2026, né? Então nós temos, né, Andréa, você pode me ajudar aqui nesses conceitos? O crescimento facial depende da função respiratória adequada, o sono adequado é essencial ao desenvolvimento infantil. O dentista é fundamental na triagem, no diagnóstico e no tratamento oportuno, não precoce. Respirar bem durante a infância é crescer e se desenvolver bem. Quem respira bem vive melhor.
E a intervenção precoce pode modificar crescimento e qualidade de vida. Vou passar um pouquinho para vocês aqui das características, né? Começando pelo nome, Vital Air Sleep. Por quê? Porque quando a gente pega a sigla, nós temos o VAS, que é a via aérea superior, onde o dentista, a partir da boca, vai estar atuando para promover, então, essa melhora, né, na respiração da criança. Além disso, né, pegando palavrinha por palavrinha, o vital, né, vem de vida, que a gente quer realmente melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. O air, de ar, de respirar. O sleep, de sono. E aqui a gente pode fazer vários joguinhos com as palavras, né? Nós temos o Viva Vida, que é o nosso lema, inclusive, de Viva a Vida. A gente quer que as crianças tenham toda a sua máxima potência para viver com saúde, com qualidade, para brincar, para crescer, para se desenvolver, né, plenamente. Nós temos o A, que é de Andréia e Antônio também aqui, né, no Air, o Sleep do sono. Então, né, todo esse trabalho focado para melhorar a qualidade do sono. E o VAS, ele nasceu dessa necessidade de integrarmos os conhecimentos, né? O que antes era feito de forma isolada, tanto pelo dentista como por outras especialidades, agora passa a ser integrado. A gente vai ter um propósito, né, de realmente melhorar a vida dessa criança, porque respirar bem não é um detalhe, é a base do desenvolvimento humano. Então, o nosso convite é para que você venha conosco, né, na nova turma. Estamos abrindo agora uma próxima turma nos dias 6, 7 e 8 de agosto, com uma carga horária maravilhosa. São 3 dias de imersão intensiva, online, ao vivo, onde nós vamos estar destrinchando todas essas dúvidas, todas essas perguntas, né, que vocês trouxeram já, algumas aqui no chat para a gente. Um curso com certificação. E vamos ver o que mais? Com o objetivo que você transforme a sua prática clínica e se torne essa referência, se torne o profissional procurado pelas famílias, procurado pelos pais, né, e que faça essa diferença na vida das crianças. E um detalhe, né, pessoal, como a Andréia até comentou, necessariamente você não vai mudar de especialidade, né? Iniciar na área do sono, você vai continuar, se você é clínico, né, odontopediatra clínico, você vai continuar fazendo a sua clínica também, mas você vai ampliar o seu leque de ação, né? Então você vai ter novas oportunidades de tratamentos no seu consultório e, obviamente, que isso vai ter vários reflexos, né, inclusive nessa questão do ganho financeiro. E eu pergunto para vocês, quantos pacientes vocês atenderam essa semana, ou até mesmo hoje, que apresentavam algumas dessas características que a gente foi mostrando para vocês? Não é verdade? Se você puxar um pouquinho na memória, você vai ver, poxa, realmente fulano, beltrano, ciclano tinha alguma característica. Se você aprofundar o seu olhar, se você aprofundar o seu diagnóstico, com certeza você vai estar ali diante de um paciente que necessita de alguma abordagem desse tratamento. E você estando preparado, você vai conseguir mostrar isso com tranquilidade, segurança e confiabilidade para os pais, os cuidadores dessa criança, para que eles realmente entendam o problema e aceitem essa abordagem, essa nova abordagem terapêutica, né? Então, assim, como a Andréia falou, o curso, na verdade, ele vai ter 24 horas de aulas intensivas comigo e com ela. Além disso, nós vamos ter os materiais, né, disponibilizados, como questionários, fichas clínicas, os checklists, né? Essas ferramentas para triagem, né? Vocês vão receber elas prontinhas, preparadas para já começar a aplicar no consultório. Só botar o seu logo. A discussão de casos clínicos, que é onde a gente vai falar muito das estratégias terapêuticas, dos tipos de aparelho utilizados, das dificuldades, porque a tentativa e erro também fez com que a gente aprendesse muito, né? Então, onde existem os casos resistentes, né? Onde que a gente precisa abordar, o que integrar a mais. Então, essa discussão ela é muito rica e vai ajudar, com certeza, você a se organizar melhor também nos seus planejamentos. Esse banco de artigos, olha, gente, é uma coisa assim que isso vale muito, porque na verdade dá um trabalho que vocês nem imaginam fazer isso. Não mas, só para quem trabalha com pesquisa, mas inclusive para quem quer se aprofundar no tema também. Exatamente. Os conteúdos são publicados quase que diariamente, né? Então nós fizemos um banco de artigos divididos pelas especialidades. Estamos atualizando eles constantemente, com revisões sistemáticas agora de 2026, para vocês terem uma ideia, né? Onde ali a gente vai ter todo o apoio, porque às vezes, já aconteceu comigo, né? Tanto de profissionais, né, que eu vou interagir, como de pais, alguns pais de paciente que têm um nível de consciência, de curiosidade maior, que querem ter um embasamento. Mas escuta isso que você está me falando, realmente tem um embasamento científico? Você tem um monte de artigo que você pode enviar para ele ler ali, tudo em PDF, né? Nós vamos ter aulas interdisciplinares gravadas com professores convidados, especialistas no tema. Então, pediatra do sono, homeopata, otorrino, médica antroposófica, fono, físio, nutri, esqueci? Enfim, com todas as principais especialidades, né, que a gente precisa realmente conhecer um pouquinho de cada área para a gente também ter, né, a nossa contribuição ali na equipe interdisciplinar.
Além das aulas extras, né, que nós temos várias aulas gravadas, tanto minha como da Andréia, a gente vai estar disponibilizando para vocês. São materiais assim que realmente nos custaram várias horas de trabalho, de experiência, que a gente faz questão de estar compartilhando com vocês. Como a Andréia falou, na verdade, a nossa intenção não é de esconder, de só passar o melzinho na boca, não. A gente vai entregar realmente um conteúdo que vai te trazer segurança para você iniciar nessa área. E as aulas vão acontecer ao vivo, mas elas vão ficar durante um ano disponíveis para você assistir de novo, revisar. Quem não puder estar, né, presente ao vivo com a gente, depois pode fazer no seu tempo, no seu ritmo. E nós vamos marcar também um aulão Tira Dúvidas, justamente para isso, né, para reunir as pessoas depois e a gente ainda poder discutir ali algumas questões que podem ter ficado. Isso, aquelas pessoas que não puderem assistir no dia ou de repente assistir só uma parte e assistir o restante gravado, depois de provavelmente 30, 40 dias, nós vamos montar um grupo de WhatsApp com os alunos, né, que na verdade a gente já tem da outra turma, né, onde ali a gente vai estar combinando a melhor data para vocês. Para quê? Para a gente fazer uma breve revisão e tirar as dúvidas que vocês tiverem. E tá você certo? Vindo com a gente, você vai estar dentro da nossa comunidade, que é a comunidade Odonto Pé de Sono. Exatamente. Onde todos esses profissionais se encontram, né, fazem o network, as trocas, as tira dúvidas. Então, tudo isso, né, é disponível para vocês. E nós sabemos, assim, que são investimentos altos, né? Até para a gente, né? Com toda essa preparação, por todo esse tempo, né? Com certeza a gente já investiu muito mais do que isso, né, Fagner? Mas é um curso que tem realmente um valor, né? Onde a gente poderia facilmente cobrar, né? Entre 15 e 20 mil reais. Colocamos aqui uma média de 18 mil para um investimento num conhecimento como esse. Mas, para nossa próxima turma, nós temos, né, uma proposta diferenciada para que isso não seja um impedimento. Esse valor de investimento a gente tira em um tratamento que a gente, né, consegue fechar com o paciente. Mas nessa turma nós vamos conseguir oferecer para vocês o curso por R$ 3.590 no valor à vista ou em 12 parcelas de R$ 371,29. Gente, se você atender uma consulta de sono por mês, você paga o valor da parcela e ainda tem lucro. Tá? A gente vai estar lado a lado, pegando na mão e caminhando juntos aí nessa trajetória para que você se torne uma referência. No dia 6, que é uma quinta-feira, ela se inicia às 14 horas e nós vamos até às 20 horas. Vai ser um período ali de 6 horas, lógico, com um intervalo. Na sexta-feira, no dia 7, nós teremos aulas das 8 ao meio-dia e das 14 às 20 horas também, com pequenos intervalos também. E no sábado, no dia 8, nós vamos ter aula das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas também, cumprindo ali o processo das 24 horas. Gente, para quem já participou de alguma aula ou evento meu e da Andréia, pode ter certeza que esse número é um pouquinho maior. Dificilmente a gente termina a aula às 20 horas ou às 18 horas, né? Mas sabe o que é legal? Os alunos falam que eles querem mais, que eles não cansam e que eles voltam lá no outro dia super animados para mais uma etapa aí, para mais uma jornada de conhecimento. E uma coisa que é interessante é que a gente não faz aquela aula assim, aquele monólogo, né? Não é só eu falando e vocês só quietinho ouvindo. Não, eu gosto, a Andréia gosta também, que as nossas aulas sejam muito interativas. Então vocês interrompem, a gente vai conversando, vamos durante a aula, sem que isso quebre ali a boa condução do assunto, né? Então elas são muito dinâmicas, então são muito ricas. Então é lógico que essa duração depende muito do público também, né? Quanto mais vocês interagirem, óbvio, e a gente não faz questão nenhuma, tá? De terminar no horário, né? A menos que o grupo, né, os alunos realmente tenham algum impedimento. Então quem quiser, entra aqui no QR Code que já vai lá para o carrinho, né? Onde você garante seu ingresso, sua inscrição e a sua participação aqui com a gente, né, nessa construção realmente de uma nova comunidade dentro da odontologia, para transformarmos, né, a odontologia a partir do sono infantil e assim nos tornarmos, né, as referências e principalmente o dentista que o nosso paciente precisa. É isso aí, gente. Vai ser uma alegria muito grande poder compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência que nós temos, né? Pessoal, gratidão, fiquem com Deus, bom sono a todos e até uma próxima oportunidade. Aê. Tchau, tchau. Esperamos vocês.